Além de suas habilidades no campo de batalha enquanto um grande samurai, Miyamoto Musashi também foi um filósofo, e ele tinha bastante conhecimento sobre o excesso de pensamentos. Seus ensinamentos focavam no controle dos nossos pensamentos, e quem melhor para nos ensinar do que um homem que constantemente enfrentava inimigos loucos para matá-lo? Por conta da natureza de seu trabalho, ele teve que dominar a arte de livrar a sua mente o mais rápido possível dos pensamentos inúteis. Mas antes que eu te ensine o que o Miyamoto fazia para se livrar da procrastinação mental, primeiro você precisa descobrir o que está te levando a ficar nesse estado mental. Musashi tinha uma frase muito interessante sobre isso que dizia o seguinte: perceba o que não pode ser visto com os olhos. Em outras palavras, você precisa ser sincero com você mesmo e olhar para dentro de si em busca do motivo da sua luta mental. Você não pode ficar só na superfície e agir como se tudo estivesse bem. É preciso ir além e mergulhar nos seus próprios medos mais profundos. Aquele tipo de insegurança que te tira o sono e te deixa acordado a noite toda com a mente cheia de pensamentos. Quando você se propõe a entrar em uma jornada de autoconhecimento, você acabará encontrando a clareza mental que tanto precisa. E Musashi sabia que quando você entende o que está te causando tantas aflições, você está dando um passo rumo à superação dos pensamentos intrusivos. Reconheça seus medos internos. Dessa forma, em pouco tempo, você vai conseguir enfrentá-los sozinho e seguir em frente. Se você quer chegar no topo da montanha, tem que começar a entender que existe mais de um caminho possível para a sua chegada. E o Musashi fala exatamente sobre isso: o poder de ser flexível e mente aberta. O pensamento em excesso normalmente acontece quando as pessoas são muito rígidas e perfeccionistas. Mas Miyamoto acredita que esse comportamento só vai te atrapalhar em sua jornada. Isso porque, de acordo com o samurai, você tem que ser adaptável às situações e aceitar que não existe somente uma maneira única de resolver um problema. Ou seja, você tem que deixar a ansiedade de lado e parar de querer fazer tudo perfeito. Às vezes, a gente vive tanto no automático que parece que a nossa vida já está toda planejada. Nascemos, vamos para a escola, fazemos faculdade, conseguimos um emprego, trabalhamos até conseguir a aposentadoria e aí morremos. Mas você precisa abrir a sua cabeça e entender que esse caminho não necessariamente precisa ser o seu. As coisas não só podem, como devem ser diferentes. Os pensamentos intrusivos começam a aparecer quando sentimos que podemos mais, que estamos destinados a traçar uma vida diferente, e o caminho padrão deixa de ser um desejo e passa a ser um pesadelo. E é aí que surge um conflito interno entre o que nós realmente queremos e o que a sociedade normalmente espera de nós. Nesse ponto, o conhecimento de Musashi pode ser muito poderoso. Isso porque o grande samurai sugere que você dê uma pausa e dê um passo para trás. Dessa forma, você consegue observar com calma e clareza toda a batalha que começa a tomar palco na sua cabeça. Ao fazer isso, você percebe que essa ansiedade mental é o resultado da luta interna que temos entre as crenças que nos foram impostas contra os nossos verdadeiros desejos. Percebendo isso, você consegue escolher o lado vencedor. Quando você reconhece que existe mais de um caminho possível rumo ao sucesso, você se permite viajar traçando a própria rota, sem ficar preso no ciclo eterno de preocupações mentais. Para que você possa entender melhor, vamos supor que os seus pais estejam te pressionando para seguir uma carreira mais tradicional. Talvez eles queiram que você se torne um médico. Você não acha a ideia ruim e até pensa em agradá-los, fazer um cursinho para passar no vestibular e se dedicar bastante na faculdade, sendo um aluno exemplar. Mas no fundo mesmo, você queria abrir uma loja de camisetas com as suas próprias artes desenhadas. Mas se você adotar a mentalidade de Musashi,
vai perceber que a sua vida pode ser diferente e igualmente enriquecedora. Focando no que você realmente quer fazer e tirando de cena todas as outras vozes, você pode se concentrar nessa coisa e manifestá-la na realidade. A segunda estratégia de Miyamoto é conhecida pela seguinte citação: "Não faça nada que não seja útil." Esta frase trata de focar no que é importante e significativo. O excesso de pensamento muitas vezes acontece quando nos preocupamos com coisas que não importam. Musashi nos encoraja a eliminar pensamentos desnecessários e focar no que é crucial. Pense em quantas vezes somos arrastados para dramas inúteis, seja de pessoas ao nosso redor ou nas redes sociais. Essa situação acaba entupindo as nossas cabeças com bobagens e nos afastando dos nossos objetivos reais. A chuva de informações desnecessárias e inúteis está em toda a parte. Seja youtubers incentivando dramas, fofocas enchendo nossos feeds e debates inúteis entulhando nossos pensamentos. E nesses momentos, você pode até se pegar pensando: será que o Whindersson Nunes venceria o Jake Paul num ringue de boxe? Mas realmente, quem é que se importa com isso? É só mais uma informação ocupando a sua mente e te afastando daquilo que é realmente importante para você. Esse tipo de distração é onde o excesso de pensamento muitas vezes se enraiza. E aí você começa a pensar se deve estudar mais para desenvolver aquela nova habilidade ou se deve assistir mais um vídeo engraçado no YouTube. Você então decide descansar um pouco assistindo vídeos. Depois de horas, você finalmente decide estudar, mas a sua mente já está cheia de coisas e você se pega questionando se o que está fazendo é o suficiente e se aprender essa nova habilidade vai realmente mudar alguma coisa na sua vida. A desordem de pensamentos intrusivos cria espaço para dúvidas e medos. Se eliminar as coisas inúteis da sua vida e focar no que importa, nem dará espaço para as preocupações irracionais. Não existirá espaço para dúvidas ou medos se infiltrarem, porque sua mente estará ocupada com ações significativas. O segredo é manter o foco no que você sabe que precisa fazer e eliminar as distrações que não agregam em seus projetos. Pensando nisso, Musashi costuma dizer que hoje é a vitória sobre si mesmo de ontem, amanhã é sua vitória sobre homens inferiores. Ou seja, a mentalidade do samurai deve estar focada na melhora de 1% todos os dias. O excesso de pensamento é frequentemente alimentado por comparações com os outros ou preocupações com o que o futuro pode trazer. Mas Musashi acredita que a melhor forma de levar a vida é em se concentrar no autodesenvolvimento e na disciplina, tirando de cena os pensamentos improdutivos e direcionando nossa energia na evolução diária. Pense o seguinte: hoje você tem 24 horas, porém, quem te garante que amanhã você também estará aqui e terá essas mesmas 24 horas? Bom, não há como garantir isso. E é por isso que o seu trabalho é viver intensamente nessas 24 horas todos os dias. Então, a partir de hoje, dê 100% de si para as coisas que você sabe que te trarão bons frutos. E pare de se preocupar com o que é que pode acontecer daqui 1 mês ou 3 anos, se você deixar de fazer algo hoje, porque isso não importa. Apenas viva um dia de cada vez. Quando você passa a viver assim, se importando apenas com o dia que está vivendo, vai perceber o quanto o seu dia vai fluir. Cada dia é único, um presente de Deus para você viver a vida ao máximo e focar no que tem que ser feito agora. O amanhã não é garantido, mas se você viver plenamente hoje, estará melhor preparado para o que a vida lhe reservará amanhã. Continuando com a ideia de viver um dia de cada vez, vamos mergulhar em outra lição importante de Musashi: há um tempo para tudo. O entendimento de Musashi sobre o tempo não se aplicava apenas às artes marciais, mas também à vida.
Ele nos ensina paciência e a importância de aproveitar as oportunidades quando elas realmente surgem, não apenas quando queremos. O excesso de pensamento muitas vezes é resultado da impaciência ou desejo de resultados imediatos. Contudo, Musashi nos lembra que a pressa muitas vezes é a causadora do estresse e dos erros. Por exemplo, imagine um jovem que sonha em passar em algum concurso público. Esse jovem provavelmente passa dias e noites sonhando com a tomada de posse, ou seja, o resultado final. E esse tipo de pensamento faz com que ele esqueça a realidade do processo, as incansáveis horas de esforço e estudo intenso em casa. Ele passa a focar só no ponto de chegada e nunca no processo diário. Mas a vida não é um ponto de chegada. Se você está pensando demais no futuro e em preocupações que não são necessárias para o agora, então você vai acabar envenenando a sua mente com pensamentos excessivos. E é neste ponto em que a sabedoria de Musashi pode te ajudar. O grande samurai diz que é preciso sincronizar a mente e o corpo, criando um estado harmonioso que reduz a desordem mental. Vamos supor um cenário hipotético. João é um cara de 22 anos que está perdido na vida. Ele terminou o ensino médio e não fez faculdade. Agora ele vive de bicos como bartender e, no tempo livre, pratica jiu-jitsu. Sempre que ele está no trabalho, servindo bebidas para os clientes, ele começa a pensar no quanto deveria estar treinando mais para poder ser um melhor lutador. E quando está treinando, a mente de João fica vagando e ele pensa o tempo todo que, na verdade, deveria estar em casa estudando para passar em algum vestibular e dar orgulho para a família dele. Certo dia, ele percebeu que não adiantava ele fazer um esporte como o jiu-jitsu se toda vez que chegava em casa, sua mente estava cheia de pensamentos intrusivos. Foi aí que ele percebeu que a sua mente e corpo estavam fora de sincronia, e isso criava muito estresse desnecessário. Então ele foi em uma livraria e encontrou uma frase de Musashi que mudou a forma como ele levava a vida. João percebeu que precisava equilibrar o seu foco e decidiu priorizar coisas diferentes em tempos diferentes. Surpreendentemente, assim que começou a colocar isso em prática, encontrou mais prazer no momento presente, independentemente do que estivesse fazendo. É incrível como um pouco de equilíbrio pode trazer clareza e paz de espírito. E seguindo a mesma lógica, Musashi também disse algo que você já pode ter visto por aí em alguma academia. O caminho está no treinamento. Miyamoto não estava apenas falando sobre exercícios físicos. Ele estava destacando o poder da prática e disciplina, que é fundamental para o controle da mente. E aqui está um ponto importante. Às vezes nós somos os nossos piores inimigos. Esperamos demais de nós mesmos, ficamos irritados quando não atingimos esses padrões altíssimos. E adivinhe o que acontece depois? Ficamos com a cabeça inundada de pensamentos intrusivos. E que a verdade seja dita, toda essa energia que você gasta se debatendo consigo mesmo poderia estar sendo canalizada para a construção dos seus projetos. Seja realista e comece de onde está. Pare de ficar só pensando e desejando ter as coisas, se não for para agir. É assim que você evolui de verdade. Mas saiba que combater o excesso de pensamentos é apenas uma peça do quebra-cabeça. Afinal, a vida é muito mais complexa do que isso. Pode ser que você seja uma pessoa ultra equilibrada emocionalmente e nunca tenha que lidar com a ansiedade, mas pode ser que tenha que lidar com outras coisas, como problemas financeiros e falta de confiança. Aqui vai uma dica. Tire uns 10 minutinhos do teu tempo, vá para um local tranquilo e escreva todas as suas angústias. Pode ser num bloco de notas do teu celular mesmo ou em um caderno, se você preferir. O meio não importa, na verdade. Agora, classifique esses problemas em uma ordem de importância. Esse exercício pode parecer bobo à primeira vista,
mas vai te dar uma ideia mais clara sobre aquilo em que você precisa realmente focar. O objetivo de tudo isso é fazer o nosso melhor para nos tornarmos a nossa melhor versão. E sendo bem honesto, eu acredito firmemente que temos 3 objetivos principais aqui nessa terra. O primeiro deles é mudar a si mesmo, e isso é uma jornada para a vida toda. Depois, focar em melhorar a família. E em seguida, trabalhar para mudar o mundo. Mas não se esqueça, tudo começa com você. Se você chegou até aqui, então eu indico que você assista meu outro vídeo que fala sobre ansiedade e solidão. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos de alto valor como esse.